A paz do Senhor, amados irmãos, professores, superintendentes, alunos da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na aula de número 8, aula preparatória. Qual é o tema dessa aula de número 8? Uma lição de humildade. E eu vou sugestionar aqui para você 3 hinos, porque na nossa lição os hinos não tem muito a ver, os hinos provavelmente foi um equívoco, né, que a CPAD cometeu. A lição sugestiona, por exemplo, o hino 187, mais perto, meu Deus, de ti. A lição sugestiona o hino 304, a face dourada de Jesus. E 377, as promessas que não falham. Mas não tem a ver com o tema. O tema é uma lição de humildade. Então eu vou sugestionar para você o hino de número 8, Cristo, fiel amigo. Por quê? Porque ele fala para a gente que Jesus é fiel, é humilde, tem a ver com a palavra humildade. Ou o hino 370, mais grato a ti, que ele fala mais humildade, né? Mais cheio de amor. Ou então o 290, teu Espírito vem e derrama sobre o nosso coração, o crente que te clama com humilde coração. Então, a gente acaba trabalhando a temática, que é a humildade. Então eu sugestiono esses hinos aqui para você. É bem provável que esse equívoco aqui da CPAD foi algum tipo de diagramação, porque às vezes tem hinos aqui que talvez serviriam para outras lições, não especificamente para esses temas. Qual é o tema do nosso texto áureo? Lembra que nós estamos estudando o Evangelho de João, capítulo 13 agora. E o nosso textuário está onde? Capítulo 13, versículo 15. Olha só o que diz. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E a verdade prática? A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. E a leitura bíblica em classe? Está em João, capítulo 13, versículos 1 a 10. E nós vamos ler todos juntos aí, tá bom? Vamos lá então. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vamos então adentrar na estrutura da nossa aula preparatória da lição de número 8. Você vai ministrar essa lição no último domingo, agora do mês de maio, dia 25 de maio.
Introdução. O tema do nosso estudo, então, é a humildade. Essa é a palavra-chave. Nós vamos, então, meditar sobre o texto bíblico que narra um momento profundo e impactante no ministério de Jesus. Não é o ato em si de lavar os pés, porque isso é um costume oriental. Isso é normal, as pessoas andavam de sandálias descalças, ou raramente com algum sapato fechado, normalmente sandálias. Então, claro, as pessoas andavam muito, naturalmente, era importante cuidar dos pés. Então, é natural lavar os pés com uma maneira até elegante de acolher com carinho um viajante, um visitante. Então, o problema não é lavar os pés, isso é apenas um costume rotineiro da região. O que realmente foi impactante é o fato de Jesus fazer essa lavagem dos pés. Por quê? Porque quem fazia esse serviço era a pessoa de menos importância. Pessoa simples, lá o servo. E o Senhor Jesus, como sendo o principal, foi lavar os pés. Aí dá a ideia da humildade, porque lavar pés é algo muito comum para aquela região. Então, ao lavar os pés dos discípulos, ele nos ensina que a verdadeira grandeza do cristão está no serviço, a humildade, no serviço humilde. Vamos ver os 3 tópicos dessa lição. O que eles vão abordar? Primeiro, o exemplo prático de humildade dado pelo Senhor Jesus. Segundo, fará a relação entre a humildade e o autoconhecimento, reconhecendo os próprios limites. Terceiro, promoverá um contraste entre humildade e ostentação. Bom, então essa lição, ela nos encoraja, nos motiva a refletir sobre como essa mensagem desafia a nossa postura diante de Deus e também do nosso próximo. Relacionamento vertical, meu com Deus, e horizontal, meu e entre os próximos. Preparando então os nossos corações para aprender a aplicar esse exemplo em nosso cotidiano, em nossa vida. A apresentação da lição. Vamos lá. Objetivo da lição. Qual é o objetivo? Abordar o exemplo prático e histórico da humildade dada pelo Senhor Jesus. 2. Correlacionar a humildade com o autoconhecimento. E 3. Promover o contraste, apresentar esse contraste entre o que é humildade e o que é ostentação. Ainda mais em uma época de redes sociais, O que você tem de ostentação é espantoso. Motivação. A ação do Senhor Jesus ao lavar os pés dos discípulos demonstra que a humildade não é sinal de fraqueza, mas sim uma virtude capaz de transformar vidas. Então, esse ensinamento questiona os padrões de orgulho e de ostentação da sociedade que vivemos, que é a sociedade contemporânea. Aliás, não precisa ir muito longe, você vê os líderes religiosos com roupas finíssimas, túnicas e tanta coisa, não tem nada a ver com a postura do Senhor Jesus, a sua humildade, o seu equilíbrio, a sua sobriedade. Então é importante nós trabalharmos esse tema nesse momento. Então nós somos convidados a reconhecer os nossos próprios limites e valorizarmos o quê? O serviço altruísta. É aquele serviço que você faz para a glória de Deus. Você não vai fazer pensando em um retorno, para tirar vantagens. Não. Você vai fazer independentemente de qualquer benefício próprio. Por isso, altruísta. Devemos perceber a humildade como um traço fundamental do caráter cristão. Humildade. Espelhando o exemplo de Cristo nas suas interações diárias. Sugestão de método. De novo, eu lembro você, professor. Precisa saber o tamanho da sua sala.
Então, para fechar a aula e consolidar o aprendizado sobre a lição de humildade, nós sugestionamos e propomos a seguinte atividade. Você deve distribuir um pedaço de papel a cada aluno e solicitar que ele escreva acerca de uma atitude humilde que tenham observado ou praticado recentemente. Aí você vai recolher, você vai ler algumas de forma anônima, claro, e relacioná-las com a atitude do Senhor Jesus ao lavar os pés dos seus discípulos, conforme o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 a 10. Aproveite esse momento para exemplificar os temas da lição, que o tópico 1 vai abordar, ressaltando o caso histórico da humildade. Tópico 2, a influência do autoconhecimento na construção de um caráter humilde. E tópico 3, a comparação da humildade com a ostentação. Você pode concluir a aula estimulando que eles integrem a humildade nas suas rotinas diárias, favorecendo uma aplicação prática da mensagem assimilada. Particularmente, o meu entendimento é que a humildade é a pedra angular dos nossos relacionamentos, seja relacionamento conjugal, seja relacionamento profissional, seja o relacionamento na igreja, seja o seu relacionamento social com a sua vizinhança, sua interação na faculdade, onde quer que seja. Se houver humildade, você vai conseguir ter um relacionamento sadio e sóbrio. Não havendo humildade, então começam os conflitos. Conclusão da lição, a aplicação. O exemplo do Senhor Jesus é um chamado para demonstrarmos humildade em nossas atitudes diárias, seja servindo o próximo, seja renunciando ao orgulho, à vaidade, à soberba. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza está em viver para servir, refletindo o caráter de Cristo em todos os nossos relacionamentos. E essa prática reforça o testemunho cristão e aumenta a influência da igreja na sociedade. E o subsídio do professor? De novo, a revista Ensinador Cristão, eu já falei para você, conversa com o seu superintendente, para a própria escola estar te presenteando com a revista Ensinador Cristão, que é uma revista muito importante. A revista Ensinador Cristão, ela te dá uma série de estratégias pedagógicas. Por isso que ela é interessante. Na edição 101 da revista Ensinador Cristão, página 40, você tem um subsídio muito relevante. E outro instrumento, outra obra importante que foi citada nos auxílios especiais, tanto no final do tópico 1 como no final do tópico 3, é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Final do tópico 1, há um texto na Bíblia Pentecostal que fala sobre lavar os pés aos discípulos. E no tópico 3, já é o comentário bíblico de Bacon, essa coleção de 5 volumes, e lá, no final do texto, então, foi colocado para a nossa reflexão o texto Serviço Amoroso. Vamos pensar um pouquinho, então, em nosso texto áureo de João 13:15, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, o nosso texto áureo tem um contexto que está no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Entre os versículos 1 e 20, onde está descrito, registrado, quando o Senhor Jesus lava os pés dos seus discípulos. O Senhor Jesus é o exemplo supremo. Com ele nós aprendemos a humildade. Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 e 8, olha que bonito. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento
que houve também em Cristo, que sendo Deus, a nossa versão aqui fala, sendo Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Em outras palavras, sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Paulo está exortando a igreja de Filipos a praticar a humildade, que é um fruto do Espírito. Então, o apóstolo Paulo também foi um exemplo de humildade. Por quê? Porque ele seguia Cristo em todos os aspectos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E o Senhor Jesus declara em João 14, 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Portanto, o Senhor Jesus nos deu exemplo em tudo, e nós devemos imitá-los com alegria e devoção. Porém, imitação não deve ser realizada senão mediante uma aplicação do mesmo princípio do amor e de abnegação em todas as variadas circunstâncias da vida em que somos colocados, postos. A humildade deve ser mútua entre os crentes, na igreja. O Senhor Jesus estabeleceu o grande exemplo. Ele baixou-se a fim de lavar os pés dos seus discípulos. Embora mais do que qualquer outro, ele é quem deveria ter sido servido, né? Então a vida inteira, pois, deve servir-nos de palco no qual atos de serviço humilde em favor dos nossos semelhantes devem ser feitos, realizados. E isso com o propósito de exibir o espírito humilde, demonstrado por Jesus em nossa vida. Então a exposição dessa lição tem procurado o quê? Enfatizar os aspectos simbólicos e espirituais do ato do lava-pés, realizado por Jesus em favor dos seus discípulos. E também tem salientado como em todas as facetas da vida devemos seguir o exemplo de humildade, serviço humanitário. A prática de lavar os pés em si era um costume comum na região da Judéia, na região de Samaria, na região da Galiléia, na região da Pérea. Toda aquela região as pessoas andavam, todas aquelas províncias tinham o mesmo costume. Então a origem da prática pode estar nos costumes referentes à hospitalidade das civilizações orientais, especialmente naquelas onde a sandália, um calçado aberto, era o principal tipo de calçado. Então o anfitrião, ao receber um hóspede em sua casa, ele providenciava uma vasilha com água e um servo que ia lavar os pés e enxugar os pés do convidado, ou do hóspede. Esse costume aparece em diversos pontos do Antigo Testamento. Aparece lá em Gênesis, capítulo 18. Lembra, no capítulo 18, aqueles 3 anjos que vão visitar Abraão? Lava os pés, está lá no versículo 4. Então, desde o Antigo Testamento, já tem essa prática de lavar os pés. Capítulo 19, 2, quando os anjos vão para a casa de Ló, acontece a mesma coisa. Capítulo 24, 32, quando Eleazar vai lá na casa de Labão, acontece o mesmo, porque é o costume do Oriente Médio. Capítulo 43, versículo 24, aí já é Egito. Ele já está no Egito, mas lá também tem a prática de lavar os pés. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 41,
Você tem Abigail. Abigail, ela fala isso. Eu quero, quando Davi convida ela para casar com ele, ela fala que quer ser útil para lavar o pé dos servos de Davi. Então, é um costume, isso é uma prática de todo o Oriente Médio, não é simplesmente uma prática da lei mosaica, embora esteja na lei também. Não é isso, ela é antes da lei, já havia essa prática. Então, um típico anfitrião da região geralmente se curvava, beijava o hóspede e então oferecia água e um servo para lavar os pés das pessoas. Então isso aqui não é um ritual religioso, isso aqui é uma prática social, presente desde o Antigo Testamento até o Novo. Então o costume também valia quando o hóspede usava sapatos, sempre como uma forma de cortesia de um relacionamento social. No trecho de 1 Samuel, aparece pela primeira vez o ato de alguém realizar a lavagem como prova de humildade. Aí é Abigail, olha só o que ela diz: eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu senhor. Davi convidou Abigail para ser a sua esposa, e ela humildemente aceita e fala essa expressão. Agora, no Evangelho de João, no capítulo 12, você encontra, por exemplo, Maria de Betânia ungindo Jesus, presumivelmente para agradecer-lhe por ter ressuscitado seu irmão Lázaro, né? Porque nós estamos falando já no capítulo 12. Mas ela também faz esse ato. Mas ainda nós percebemos que trata-se de um ato, de um relacionamento social. Na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios não, 1 Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 10, Paulo vai orientar o jovem pastor Timóteo acerca das viúvas. Então ele vai pôr alguns critérios para ajudar uma viúva. Vamos ver quais são. Que essa viúva tivesse mais de 60 anos, que essa viúva tivesse sido esposa de um só marido, que essa viúva praticasse obras, boas obras, como, por exemplo, o exemplo de mãe, que tivesse praticado a hospitalidade, e aí está escrito lá, lavando os pés dos santos, porque esse era o costume da época, socorrendo os aflitos, praticando boas obras. Então, é importante, professor, você saber que a prática de lavar as mãos e os pés foi estabelecido como estatuto perpétuo. Está escrito em Êxodo, capítulo 30, versículo 1, eu vou ler com você. Olha só o que diz: lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. Porque tem gente, principalmente os sabatistas, para impor a guarda do sábado, ele fala, não, mas o sábado é estatuto perpétuo. Ué, mas lavar mão e pé também é estatuto perpétuo, ué. Tá vendo? Aí, não, mas acontece que isso aqui é para Israel. Então o sábado também é para Israel? Quer dizer, você percebe que existe uma hermenêutica, uma interpretação completamente equivocada. Porque a mesma expressão estatuto perpétuo é aplicada em outros elementos. E essa gente não guarda. Aí só pega o sábado para falar que é estatuto perpétuo. E os outros de estatuto perpétuo, como é que ficam? Aí ele fala, não, isso aí é para Israel. Tudo é para Israel, né? Claro. Porque foi para Israel mesmo que ele falou. Assim, como lavar os pés é estatuto perpétuo, a guarda do sábado também é estatuto perpétuo. Mas é estatuto perpétuo para quem? Para a igreja? Não. Estatuto perpétuo para Israel. Porque se fôssemos obrigados a lavar os pés e guardar o sábado, pela expressão bíblica de dizer que é estatuto perpétuo,
então nós seríamos também obrigados a guardar outros estatutos perpétuos. Vamos ver? A Páscoa. A Páscoa é estatuto perpétuo. Celebrar festas é estatuto perpétuo. A circuncisão é estatuto perpétuo. Agora, veja a fragilidade de argumento, de apologética desses sabatistas. Porque para defender o sábado, eles falam para a gente, não, mas é que o sábado tem que ser guardado porque é estatuto perpétuo. Pois é, mas a Páscoa também é estatuto perpétuo, celebrar festas é estatuto perpétuo, circuncisão é estatuto perpétuo e lavar mãos e pés também é estatuto perpétuo. E por que eles não obedecem? Aí eles falam, é porque é para Israel. E só o sábado é para a igreja? Claro que não. Todos esses elementos legalistas da lei mosaica é para Israel. Israel deve fazer isso. A igreja não. Porque essa lei foram sombras, não é a realidade. Então, a maioria dos defensores da suposta guarda do sábado e também do lavar os pés como prática da igreja cristã, admitem que essas coisas realmente foram para o antigo concerto, né? Um concerto perpétuo, mas para Israel. Então, a prática de lavar o pé dos convidados era um costume da Terra Santa. É natural. A pessoa não fazia porque era humilde, fazia porque era um costume. A grande diferença é que no caso do Senhor Jesus, diferentemente da prática comum, onde o servo menos importante é que lavava os pés dos convidados, foi o principal, né? Jesus era o principal. E o Senhor Jesus lavou os pés dos apóstolos. É isso que temos que pontuar, porque aí é humildade. Então, o ato de lavar o pé não significa humildade. Significa um costume antigo. Agora, quando o Senhor Jesus fez, ele expressa a humildade. Por isso, esse ato ficou associado à humildade. E a vontade de Deus é que todos nós sejamos humildes. Vamos então entrar na introdução do conteúdo da lição de número 8. Nessa lição, vamos analisar a narrativa do Evangelho de João, capítulo 13. Esse episódio bíblico retrata o ato do Senhor Jesus, conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para os que servem ao Senhor. Então, esse capítulo, ele me oferece a você, professor, a nós, uma lição valiosíssima sobre a humildade na vida cristã. E a partir do exemplo do Senhor Jesus, eu e você somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Qual é a palavra-chave, então? Humildade. Essa é a palavra-chave dessa lição. Então vamos para o primeiro tópico. Uma história real sobre a humildade. Nessa passagem, o Evangelho de João, capítulo 13, quando o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, ele utiliza o exemplo de um servo da casa onde se encontravam os discípulos, para transmitir uma lição sobre a humildade no reino de Deus. Então o capítulo menciona que esse episódio ocorreu pouco antes da ceia, da Páscoa. Vamos ler? Olha só o que diz João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, do Pessá, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, antes dele fazer essa demonstração de humildade, era um pouquinho antes da Páscoa. Ele celebrou a Páscoa, né? A ceia pascual com os seus discípulos. Nessa ceia, o Senhor Jesus instituiu o que viria a ser conhecido como a Santa Ceia do Senhor, que é um encontro solene que realizamos, lembrando
que o Senhor Jesus deixou duas ordenanças, somente duas. O batismo e a Santa Ceia. São duas ordenanças do Senhor Jesus para os salvos. Né? Durante essa ocasião, o Senhor Jesus quebrou um protocolo, uma cultura tradicional. Como que foi isso? Ele lavou os pés dos discípulos. Isso ilustra o quê? A humildade. Não a prática em si. Eu vou repetir, a prática de lavar os pés era a coisa mais comum no Oriente Médio. Claro, as pessoas andavam a pé, danificavam o pé com pedrinha, espinho, poeira. Então era muito elegante. A pessoa chegava na sua casa e a pessoa, o servo, né, a pessoa simples, o empregado, pegava a bacia, lavava o pé, esfregava, né, massageava o pé para desinchar até, né? Porque o pé, a pessoa andava a pé, né? Não tinha meios de transportes como hoje. Então esse ato é um ato comum, cultural. Agora, o que difere é o fato de Jesus não pedir para um servo fazer isso, mas ele, como Senhor, fazer isso. Aí está a ideia da humildade. 1.2, o desenvolvimento da história. Então, no capítulo 13, o Senhor Jesus tomou a bacia com água e uma toalha. Levantou as pontas das suas vestes e atou a sua cintura. Pegou nas mangas longas e nas largas, né, da sua roupa masculina, típica da época, amarrou atrás do pescoço, e esse gesto era uma forma de cingir-se, de estar preparado para fazer o ato, permitindo que tivesse o quê? Os braços, as mãos livres e as pernas livres para realizar essa tarefa que os servos realizavam, que as pessoas menos importantes na casa. Podia ser até um filho, mas o último filho lá, o caçulinha, aquela pessoa menos relevante. Tá? Esse costume, então, bíblico, fazia parte dos cuidados prestados aos convidados que entravam na casa. Isso aí é normal, em qualquer casa. Só que sempre uma pessoa simples que fazia isso. Ao chegar, então, à residência para a ceia, o Senhor Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convidados. Mas ele podia pegar um dos discípulos mais simples. Podia ter contratado alguém, mas ele precisava dar o quê? Um ensinamento para nós. Ele, como mestre, ele faz o serviço. Você que é professor, tem que ter esse espírito. Muitas vezes eu cheguei na minha sala de aula, ela tinha sido usada no outro dia, ou para comemorar um aniversário de jovens, ou o conjunto dos jovens, ou as irmãs do tipo de oração, ou para ter uma aula de música. E eu chegava, a classe estava toda bagunçada. Já chegou, pelo menos umas 2 vezes eu encontrei a minha classe suja. Mas o professor tem que chegar antes na sala de aula. Então eu sempre cheguei de meia hora, 15 minutos antes de iniciar a aula, para testar os equipamentos, para ver se está tudo em ordem, iluminação, carteiras. E muitas vezes eu peguei a vassoura e varri a classe. Eu fiz isso no estado como professor. Chegava no estado, e entrava na minha sala de aula, tudo sujo. Eu pegava a vassoura e os alunos começaram a perceber isso e começaram a ajudar a limpar, a manter a sala limpa. Por quê? Ali eu chamo de res pública, coisas públicas. Coisas públicas pertencem a todos. Coisas particulares pertencem a você. Então a rua, por que eu não devo jogar lixo na rua? Porque a rua é de todos nós. Todos nós temos que cuidar da rua. Por isso que eu não posso jogar coisas nas praças públicas. Eu não posso, em hipótese alguma, destruir o que é público. O que é público é sagrado, porque é do dinheiro do imposto de todos. Agora, o que é particular é seu. Eu sempre dizia isso para meus alunos: você quer pichar alguma coisa? Piche a sua geladeira. Você quer danificar alguma coisa? Danifique o seu bem imóvel, mas não o público. O público é sagrado, é de todos. E nós temos que entender essa questão.
perceber o que é importante para nós. Então, eu chegava na sala de aula e nunca tive problema. Penso que eu ia reclamar para o superintendente. O nosso superintendente de Campinas é o pastor, na época era o pastor Sigmundo, mas o pastor Nestor, que é o atual superintendente, era já o vice. Ele já trabalhava com o pastor Sigmundo, de saudosa memória, um grande homem de Deus, mais de 30 anos como superintendente da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus Ministério Belém de Campinas. Hoje é o pastor Nestor Teixeira. Eu nunca fui reclamar para o superintendente. Também hoje é o pastor Isaías Queiroz, professor da PUC de Campinas, professor também da escola, nossa escola Esteadec, Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Eu nunca fui reclamar, porque as carteiras estão fora do lugar, tem papel. Eu sempre fui e limpei. Porque, irmãos, nós temos que ter um pouco mais de humildade. Agora a pessoa chega atrasada, né, de qualquer jeito, entra na sala e acha que é o quê? A quarta pessoa da Trindade? É ruim, hein? Só tem 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então, a humildade é fundamental para o professor de escola bíblica dominical. Chega mais cedo. Se precisar limpar, limpa a sua classe. Se precisar colocar em ordem, coloque em ordem a sua classe. Verifique se os equipamentos estão funcionando. Senão você vai ficar estressadinho, nervosinho e vai contra o elemento que nós estamos estudando, que é a humildade. Tá bem? 1.3, mudança de paradigma. Isso é importante. Quebrou um paradigma ali. Quando Jesus, o Senhor, serviu, quebrou o paradigma. Qual? O servo é que tem que servir. Sabe que a Bíblia tem muitas quebras de paradigma. Um dos que vem à minha memória agora, tem outros. É o caso de Naamã, o Ciro. Ele tinha um paradigma. Quando o profeta não veio para orar por ele, o profeta Eliseu, o profeta Elias, né? O profeta Elias, não veio orar para ele, olha só a reação de Naamã. Aqui no 2 Reis, capítulo, é Eliseu mesmo, né? Profeta Eliseu. Falei Elias? Não, profeta Eliseu. Olha só o que acontece aqui. Quando o profeta Eliseu não orou para ele, porque ele tinha um paradigma. Qual era o paradigma dele? Veja só o que a expressão dele aqui. Olha só. Porém, Naamã muito se indignou. Isso aqui é paradigma. Olha só. Dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Sabe que tem crente assim até hoje? Ele não consegue entender que quando ele entra no culto de adoração, Deus já pode curar ele. Não tem, se o pastor não orar, não pegar o óleo, não pôr na minha cabeça. Para, irmão. Na casa do Senhor a abundância e a multiforme obra e graça de Deus. Você pode ser curado por um louvor, por uma oração, por uma ministração. Você pode. Não precisa especificamente. Mas nós temos paradigmas. Naamã, eu pensei que o profeta ia pôr a mão na minha cabeça. Nada, o profeta falou, vai lá. Nem saiu. O profeta nem foi falar com ele. O profeta falou assim, vai e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. 7. Ele não ia. Ele estava indo embora. Olha o que ele fala. Não são, porventura, Albana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas. É verdade, melhor mesmo. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi indignado. Olha o que o paradigma faz com a gente. Perder a bênção. Mas graças a Deus que ele tinha servos piedosos, né? Olha só o que os servos deles falam aqui para ele. Então disseram a ele os seus servos, e falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura tu não farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado.
Aí quebrou o paradigma, né? Ele foi e mergulhou e ficou purificado. Aqui, nesse texto de João, capítulo 13, tem um paradigma. Todo mundo sabia que quem fazia esse serviço, esse costume social comum no Oriente Médio, nas culturas antigas, porque as pessoas andavam a pé, era a pessoa excluída socialmente, né? A pessoa mais simples, o servo. Mas Jesus quebra isso quando ele mesmo lava os pés. Isso surpreendeu os discípulos. E Jesus começou a lavar os pés. Imagina a cena. Jesus lava o pé do primeiro, lava o pé do segundo. E aí chega a vez de Pedro. Pedro achou que era muito humilde, né? Então Pedro fala assim: o meu pé você não lava de jeito nenhum. Que isso? O mestre vai lavar meu pé? Pedro não estava entendendo a lição que Jesus estava dando de humildade. Só que Pedro é um homem sanguíneo, é um homem radical. Sabe aquela pessoa que uma hora é 4, outra hora é 44? Sabe os extremos? Uma coisa, ou é tudo ou não é nada. Normalmente não é nada, porque não dá para ser tudo. E Pedro, com esse espírito, falou: que isso? O meu pé não. Agora pensa aí, vamos pensar eu com você, professor. Nós dois aqui, ó. Já pensou se você estivesse lá na fila e Jesus já tivesse lavado o seu pé? O que você teria pensado quando ouvisse Pedro dizer: o meu não, jamais vai lavar o meu pé. Que isso? Que absurdo. Você fala: puxa vida, né? O Pedro sim, né? Olha que homem, né? A gente deixou, aí que fraquezinha da nossa parte. Nós deixamos Jesus lavar o nosso pé. Que vergonha, né? Agora Pedro sim, né? Olha, que é isso? Não sou digno, né? Jesus, o mestre, não tem sentido. Jesus falou: Pedro, se você não deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Olha o radicalismo de Pedro. Então me dá um banho completo. Pedro, o resto já está limpo. É só os pezinhos, só os seus pés. Então, esse extremo de Pedro é assustador. Porque infelizmente tem gente assim também, extremista. As coisas de Deus são equilíbrio, tempero. Eu fico preocupado com crentes extremistas, porque eles acabam virando fanáticos religiosos. Isso não é saudável. Você precisa ser equilibrado. Sirva a Deus com sabedoria, não com radicalismo. Tem que ser assim, comigo é assim. Não, irmão. O fruto do Espírito tem que gestar no seu coração, para você ter moderação. Então é surpreendente o ensino que o Senhor Jesus nos traz através do ato de lavar os pés, porque ele está falando da humildade, o caminho da humildade. Então ele nos mostra que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual. Por isso que eu disse, a base dos nossos relacionamentos é a humildade. Olha o que Jesus diz aqui no Sermão da Montanha, ou da Bem-aventurança, aqui no capítulo 5 de Mateus. Ele fala assim: bem-aventurado os humildes, porque deles é o reino de Deus. A palavra grega aqui, bem-aventurados, Macarios. Foi traduzido, nós traduzimos do latim, benedictus, que ficou bendito ou bem-aventurado. Quer saber o significado de Macarios para a nossa língua portuguesa? Estado de felicidade ímpar. A gente nem consegue traduzir. Quem? Quem é humilde. Tem versões que falam pobre de espírito, mas que é humildade. Porque hoje você fala para uma pessoa que pobreza de espírito é uma ofensa, né? Então não é isso, a ideia é humildade. Você quer ter um casamento abençoado? Você precisa ser muito humilde, irmão. Sabe por quê? Porque quando a gente, antes de casar, você está apaixonado. E Deus que fez isso. Pode aparecer o problema que for, você acha que vai ser superado. Que o amor supera tudo. A pessoa apaixonada é a coisa mais linda. Né? Sem lutas não tem vitória, né? Só que aí você começa a conviver com outra pessoa que tem outra cultura, outra cosmovisão, e aparecem os conflitos. E o problema não são os conflitos. O problema é como você vai lidar com esses conflitos.
Se você tiver humildade, você vai respeitar a cultura do seu cônjuge, a cultura de outras pessoas no seu ambiente de trabalho. Então, quem domina a cultura tem mais chance de viver uma vida de equilíbrio. Pesquisas apontam que conflitos no casamento, 50% a 70% tem a ver a maneira que a gente foi criado. A cultura da sua esposa é diferente da sua. São diferenças. Eu tive a oportunidade de, antes de me casar, trabalhar muito com as questões familiares, casamentos, culturas, etc. Então, eu tive, pela graça de Deus, essa capacidade de compreender as diferenças culturais que vão conflitar no nosso relacionamento cotidiano. Se você tiver o domínio da cultura, saber que às vezes aquilo que te incomoda é a maneira que você foi criado. E como é que funciona o casamento? As culturas vão se entrelaçando até surgir uma nova cultura. Você não vai impor a sua cultura sobre o seu cônjuge, porque até isso é errado, né? Ela também não vai impor a cultura dela em você. Mas vocês vão criar uma nova cultura para a nova casa, para o novo lar. Tudo isso depende da humildade. A humildade, então, é a base de qualquer relacionamento, especialmente o casamento. Se você é humilde, você vai reconhecer e respeitar a cultura do seu cônjuge, os costumes, às vezes, que é diferente dos seus. Porque nós temos uma tendência em achar que a nossa cultura, o nosso costume, é superior ao do outro. Isso já mostra a falta de humildade. Então, Jesus demonstrou a humildade, representada, então, pela sua atitude de lavar os pés dos discípulos, algo que era especificamente para servos e pessoas excluídas, né, socialmente. Ele utilizou, então, o gesto do cotidiano, que era o costume. Né? Não pensa que aquilo lá, nossa, Jesus inventou agora o ato de lavar os pés. Não, senhor. Não, minha irmã. Professora, isso era um costume já, estava lá, é um costume muito enraizado nas culturas orientais. Mas ele vai utilizar desse ato para materializar a humildade. É evidente nesse episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo mestre forem realmente praticados pelos seguidores. Então Jesus falou que não veio para ser servido. O Senhor Jesus disse que veio para servir. Então, quanto mais cargo você tem, mais servidor você é. No cristianismo é o contrário. Quanto mais cargo Deus te dá, mais dons, mais servo você deve ser. Aliás, eu lembro aqui a palavra de João Batista. A voz que clama no deserto. Lembra que ele disse? Convém que ele cresça e que eu diminua. Né? Então, esses valores, destaca-se a humildade genuína, interiorizada no coração dos discípulos, recebendo a especial atenção do Mestre. O que o Senhor Jesus diz em Mateus 11, 29? Aprendei de mim. Isso é pedagogia de Jesus. No cristianismo, você tem que pregar o que vive e viver o que prega. O cristianismo não é uma religião hipócrita que você fala uma coisa e faz outra. Isso não é cristianismo. Cristianismo vive o que prega e prega o que vive. Olha a pedagogia de Jesus, Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Então a gente aprende de Jesus. Paulo, o que Paulo fala, o apóstolo? Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Temos que absorver a pedagogia de Jesus. Resumindo, então, desse primeiro tópico, sinopse 1. O exemplo histórico de humildade que nosso Senhor Jesus deu aos discípulos é prático, atual e atemporal. A humildade. O que não é atemporal é a cerimônia. Aquela cerimônia era costume na época. Hoje ninguém mais usa sandália
Então a pessoa hoje não precisa ter essa prática de lava-pé, porque hoje não é mais costume social. Mas o que é atemporal é você continuar sendo humilde, mesmo não tendo mais esse costume. Tem outras situações que você pode exercer a humildade. Nós temos um auxílio bíblico aqui, que é a Bíblia Pentecostal. Lavar os pés dos discípulos. Esse ato dramático, porque quebra um paradigma, é o servo? Não, aqui é o Senhor. Geralmente realizado então por servos, ocorreu na última noite da vida do Senhor Jesus na terra. Jesus fez isso, primeiro, para demonstrar aos seus discípulos o quanto ele amava. Segundo, para prenunciar, prever simbolicamente o seu sacrifício voluntário na cruz. Lembra? Tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo. Filipenses capítulo 2. Que sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos, mas se esvaziou para vencer o diabo e vencer o pecado como homem, como servo. Jesus não usou os atributos divinos para vencer Satanás. Na tentação que o diabo o tentou no deserto, o diabo fez de tudo para Jesus usar os atributos divinos. Transforma aí a pedra em pão. Se Jesus transformasse, ele usou atributo divino. Então, ele vai utilizar, ele vai tentar que Jesus use os seus atributos divinos, mas Jesus venceu o diabo como homem. Ele citou o livro de Deuteronômio 3 vezes. Não só de pão viverá o homem, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Satanás quis também citar a Bíblia, o Salmo 91, e adorarás o Senhor teu Deus, só a ele servirás. São 3 citações do 5º livro da Torá, o Deuteronômio. E 3, para transmitir a verdade de que aqueles que seguem o Senhor Jesus, devem servir humildemente uns aos outros. Então o desejo de ser grande atormentava continuamente os discípulos. Tem várias passagens que eles querem alguma coisinha, que é do ser humano, né? Cristo queria que eles percebessem que o desejo de ser o primeiro, ser superior, ser honrado acima dos outros, era exatamente o oposto do que Jesus estava, da atitude de Jesus, do que o Senhor Jesus queria ensinar. Então Jesus desejava que os seus discípulos imitassem a sua maneira de viver, que é a expressão da humildade. Na igreja primitiva, parece que seguiu essa mesma linha. Isso literalmente, porque era um costume também da época ainda, né? Até o 3º, 4º século ainda estava presente isso lá, que era a questão de lavar o pé dos outros. E você vê isso em 1 Timóteo, quando Paulo vai ensinar Timóteo como deve cadastrar as viúvas, ele põe isso lá, que um dos elementos é se ela lava os pés dos santos, né? Ou seja, se tem humildade para cuidar de pessoas quando essas pessoas chegassem nos seus lares. Então, as bênçãos de Deus sempre depende de como nós colocamos a palavra do Senhor em prática. Então, isso é um estudo que tem na Bíblia Pentecostal. 2, humildade implica em autoconhecimento. Eu tenho que conhecer a minha própria natureza, né? Preciso ter uma identidade mais clara. Jesus tinha plena consciência de quem ele era. Então, o fato dele lavar os pés não tirou dele as 2 naturezas que ele tem, o verbo que se fez carne. Tem gente que, não vou se humilhar, senão vão passar por cima. Porque você não tem muita segurança, né, meu irmão? Porque se você se conhece, se você tem convicção da sua chamada, não, pode fazer a obra de Deus, que Deus vai te honrar, independentemente de ser um serviço
mais sofisticado, mais simples, mais grosseiro. Jesus tinha plena consciência de quem era. Entendia o seu papel, sua relevância como Senhor e Mestre. Olha o que ele diz em João 13:3. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Então ele sabia. Nesse contexto, então, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um servo. Com que objetivo? Ensinar os seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conhecemos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submetermos aos outros, em nos humilhar. Frequentemente, a gente prefere olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima, né? Assim sendo, o Senhor Jesus, na sua posição de Senhor e de Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Em João, Evangelho de João 13:15, ele diz assim: eu vos dei o exemplo. Ele fala explicitamente. Então, 2.2, o exemplo deixado pelo Senhor Jesus. Bom, vamos pensar, ele é o Verbo divino, repleto de glória e poder. Olha o que diz 1 João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele é repleto de glória e de poder, mas ele abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Imortal tornou-se mortal. Olha que coisa. Deus eterno, que não tinha temporalidade, passou a fazer parte da história da humanidade. Então, o Verbo se fez carne, o Emanuel, a própria encarnação é um símbolo de humildade, porque o excelso tornou-se carne. Então, isso já é um símbolo da humildade. Olha o que diz João 5:20. Não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, o Senhor Jesus deixa claro que ele veio fazer a vontade do Pai, cumprir a vontade do Pai que o enviou. Assim sendo, enquanto o Verbo divino tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Essa compreensão doutrinária, eu estou falando da encarnação do Verbo, confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. Deus feito carne lavando os pés de pessoas comuns. Então, à luz desse exemplo, não deveria ser tão difícil para nós, para você, para mim, servir os outros. Ou submetermos à liderança dos nossos irmãos, desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina, e assim sucessivamente. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árduo a prática do serviço e o cultivo da humildade. É a briga que nós temos. As obras da carne contra o fruto do Espírito. Então nós temos que não potencializar as obras da carne. O que eu percebo é que muita gente potencializa as obras da carne. Aí é uma tragédia. Potencializa o fruto do Espírito. Essa é a vontade de Deus. Por isso mesmo o apóstolo Paulo faz esse apelo. Filipenses 2:5-6. De maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo Deus, ou em forma de Deus, a minha versão diz, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas para ficar mais claro, não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado, mas se esvaziou como servo. 2.3, o maior no reino de Deus. Então, nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam. O que eles seriam nesse mundo? O que eles seriam? Né?
Você vê Lucas 22, 25 a 27. Contudo, ele, sendo Deus, e não reivindicando igualdade com o Pai, não se apegando aos atributos divinos, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após a partida dele para o céu. Então, no reino de Deus, prevalece sempre a ideia: o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus, deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço. E isso é uma maneira da gente combater o egoísmo, o narcisismo, os interesses pessoais, etc. Então, um resuminho do tópico 2. A virtude da humildade possibilita-nos conhecer as nossas limitações. É uma bênção você cultivar a humildade. Dessa forma, você vai evitar as armadilhas da soberba. A soberba precede a ruína. E aqui nós temos então a humildade versus ostentação. É triste, viu? Você assistir hoje líderes religiosos que não parecem com Jesus. Parecem mais com um líder, um roqueiro, com um sacerdote pagão. Parece com um monte de coisa, menos com Jesus. Não bate. Você pega a foto da pessoa, não bate com o evangelho, que é a moderação. Não significa que você não pode usar uma roupa melhor, não é isso. Mas a ostentação não faz parte do representante do pequeno Cristo, né, do cristão. É incompatível. E nós precisamos estar atentos, porque hoje, devido às mídias sociais, apareceram então líderes religiosos de ostentação. E um dos problemas foi sim a teoria da prosperidade. Não é que Deus não dá prosperidade, não é isso. É que pessoas, para provar que são prósperas, começam a ostentar relógios absurdamente caros, carros, casas. É a cultura da ostentação do mundo, que acaba também entrando, infelizmente, nas igrejas. Às vezes você vê na vestimenta pessoas, líderes religiosos ou líderes religiosas, né, que usam roupas completamente inadequadas para o público de igreja. Completamente inadequado. Roupas sensuais, roupas que não tem nada a ver com o padrão da santidade que a Bíblia concebe. Então, até para se vestir, você tem que ter sobriedade, santidade, até para se vestir. Agora, a pessoa mundana, ela quer o caminho da ostentação, que é o inverso do caminho proposto pelo Senhor Jesus, que é a humildade. Então, uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição, sim. Isso era o ser humano, por liderança, para ver quem era o primeiro no reino de Deus. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar de maior destaque. Muito triste isso, não é? O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve ser a regra na vida dos seus seguidores. Haverá, porque sempre tem falsos líderes, falsos profetas, mas isso é exceção, não devia ser regra. Os líderes na causa do mestre não podem iniciar a sua jornada de forma equivocada, conceitos errados. 3.2, o caminho da humildade do Senhor Jesus. Então, através do episódio de lavar os pés, o Senhor Jesus revelou o caminho que deveria ser trilhado pelos discípulos. E que isso não estava alicerçado, nem fundamentado no sucesso material. A sociedade de hoje, você vale pelo que você tem. Se você tem recursos, você será respeitado. Isso é o espírito do mundo, o espírito do capitalismo, mas não do cristianismo. O cristianismo não mensura isso. Para nós, independentemente do que você tem, como você se apresenta diante de Deus.
Então, a nossa fé, a nossa vida não pode ser alicerçada no sucesso material, na notoriedade ou ambição. Não pode. Mas na capacidade do altruísmo, de servir o próximo. Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana. Qual é a dinâmica mundana? Ostentação. Tudo que é chamativo. Aí se usa todos os instrumentos do mundo. Igrejas que viraram verdadeiras discotecas para atrair. Aí a pessoa vai, fica embriagada com aquilo. Isso já tinha ocorrido na antiguidade. Muitos pastores e bispos começaram a usar fumacinha, incenso, porque isso era comum no paganismo. Tudo uma tentativa de atrair pessoas. E pessoas extravagantes, né? Falando de maneira extravagante, usando roupa de maneira extravagante. Muito incompatível com o cristianismo, mas compatível com a dinâmica do mundo. E às vezes até crescem, mas é mundano. É produto da carne. Aliás, a gente vê escândalos, porque essas pessoas não estão interessadas em trabalhar com outras pessoas para que elas vivam uma vida de piedade, de santidade, de temor de Deus. Não, é só de posse. Você vai tomar posse, você vai ser isso. Quer dizer, fica só estimulando a carne, potencializando coisas materiais. Paulo, quando vai falar de coisas materiais, ele é muito exortativo. Ele fala duramente na epístola que ele escreveu a Timóteo, muito duro, quando ele vai falar sobre bens materiais. Aqui, na segunda carta, a exortação dele é muito firme e nós temos que estar atento para essa palavra a respeito de como deve ser uma pessoa de Deus, como que ela deve se portar frente a esse mundo que só pensa em coisas materiais, só em coisas que são passageiras, efêmeras. E Paulo aqui, nas duas epístolas, no final das duas epístolas a Timóteo, especificamente a primeira carta, capítulo 6, eu quero ler aqui uma passagem. Olha só o que ele diz. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, então é soberbo, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Contendas de homens, corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Olha só, apartai-vos de tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo é manifesto e que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas o que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Irmãos, quando a pessoa perde a visão espiritual, ele começa a reter além do que é justo. Não quer mais contribuir com nada, não quer mais semear na obra de Deus e entra para o caminho da corrupção, infelizmente. O serviço amoroso e humilde é característica, então, da Igreja do Senhor Jesus. Assim, não haveria espaço para disputas. A fama seria deixada de lado
e a ambição afastada. Obras da carne. Por meio do exemplo modesto de Jesus, nesse episódio de humildade, quando ele lava os pés dos discípulos, a consciência dos discípulos foram despertadas. João capítulo 13, versículo 13 a 14. 3.3, um convite à humildade. É o que eu e você temos que estimular para os nossos alunos. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constitui num convite para aprendermos com Ele sobre mansidão e humildade. E nesse sentido, então, nós somos convidados pelo Senhor Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação, do egoísmo, da vaidade pessoal. Pedir para Deus, né, misericórdia, para termos um coração piedoso. Nesse sentido, nós somos convidados pelo Senhor Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido de todas essas armadilhas. Nós somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a vida e o ministério terreno do Senhor Jesus. E aí, de novo, tem a citação de Filipenses capítulo 2. Irmãos, tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sentimento? Que sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos, mas se esvaziou e venceu o pecado e o diabo como homem. Nós temos que ter o mesmo sentimento, não nos apegarmos aos nossos títulos, não se apegar aos cargos, mas servir com alegria e com interesse de coração, porque aí você está fazendo a vontade do Senhor de colocar em prática, em materializar a humildade. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus e de todas as circunstâncias da vida. Sinopse 3, resumo de todo o tópico 3. A humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca servir. A humildade não obriga, a humildade convida. Auxílio bíblico teológico, agora o comentário bíblico de Bacon, publicado pela CPAD, 5 volumes. É o termo serviço amoroso, é o tema, é o texto. Tendo lavado os pés então dos discípulos e vestido a sua túnica, o Senhor Jesus, estando à mesa, outra vez perguntou aos seus discípulos: entendeis o que vos tenho feito? João 13, 12. Quando veste a sua túnica, o Senhor Jesus assume a sua vida novamente. João 10, 17 e versículos seguintes. No poder do Espírito. E assim esclarece todas as coisas. João 13, 7. O que eu faço, não o sabes tu, agora, mas tu saberás depois. Sem esperar por uma resposta, Jesus explica que isso tinha sido um exemplo, João 13,15, ou modelo que estimula ou deve estimular alguém a imitá-lo. Da mesma forma que ele, o mestre, o ensinador, o professor, o grande pastor das ovelhas e Senhor, o verbo que se fez carne, lhes tinha feito. Assim devemos agir, assim devemos fazer uns com os outros. Não parece haver qualquer evidência de que Jesus quisesse que a lavagem dos pés fosse instituído como sacramento. Ele não ordenou isso no sentido de sacramento. O que ele ordenou é a humildade, não a cerimônia. Aí a pessoa, uma vez por ano, lava o pé de todo mundo e acha que é humilde. Vive agindo de maneira soberba, vive aí com extravagância. Aí chega num dia, vai lá e lava o pé de todo mundo e acha que é, o bambambam espiritual. Está enganado, está enganando e sendo enganado. Quer dizer, a pessoa pega uma bacia e sai lavando o pé de todo mundo. Nós nem temos mais esse costume, irmão. Isso não significa mais nada. O que significa você lavar o pé? Eu, sinceramente, eu nem deixo você vir lavar o meu pé. Que é isso? Eu já tomo banho, irmão.
Então, a humildade se expressa de outra maneira. Como você fala, como você acolhe. Mesmo você tendo formação, eu fico maravilhado. Na igreja, nós temos um juiz, mas ele vai lá abraçar os irmãozinhos com tanto carinho. Temos um médico, mas ele vai lá abraçar aquela senhorinha de idade. Você vê a expressão da humildade, o carinho, o cuidado. Não sair com uma bacia lavando o pé de todo mundo. Nós nem temos esse costume. As pessoas nem vão entender o que é isso. Há um contexto para você entender o que significa. Então, esse ritual, primeiro porque era algo comum. Né? Não foi Jesus que inventou isso. Todo mundo fazia isso. Eu citei para vocês desde Abraão. Então, não tem. Agora vai trazer isso para a igreja. Não, a humildade deve ser expressa dentro dos contextos contemporâneos que nós vivemos. Todavia, particularmente também não vejo nenhum problema se querer lavar o pé dos outros. Se a sua igreja tem esse costume, a gente respeita. Mas hoje o significado não reside a esse ritual. Fica claro que o Senhor Jesus está ensinando basicamente o incontestável, que é ser humilde em todos os aspectos da nossa vida. Ao invés de você pegar uma bacia para lavar o pé dos outros, seja um marido melhor. Ao invés de você pegar uma bacia, seja um pai melhor. Ao invés de você pegar uma bacia para lavar o pé dos outros, seja um professor melhor, atendendo com mais carinho os seus alunos, se esforçando mais. A humildade reside aí, e não em um ritualzinho. Que a pessoa fala, já cumpri minha obrigação, né? Então, embora seja paradoxal que a única maneira de ser o maior ou de ser bem-aventurado é tomar a estrada amorosa da humildade e do sacrifício, essa é a expressão da vontade de Deus para nós. A palavra traduzida para bem-aventurado é Makarios. Ele escreveu literalmente grego aqui, Makarioi, que é Makarios, Benedictus, né? Abençoado. Esse é o comentário bíblico, então, do Bacon, que é um material produzido pela nossa casa publicadora da Assembleia de Deus. Tem vários volumes, aqui tem 5, mas esse é o volume 7º, né? Para nós fecharmos, então, essa lição, nós abordamos a relevância da virtude e da humildade. Mas eu não posso fechar essa lição sem ler o que Paulo fala em Gálatas. Gálatas, Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito. E é muito importante, professor, que você guarda isso no seu coração. Capítulo 5 de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha só a importância de nós gestarmos, do Espírito Santo gestar em nós o fruto do Espírito. Então nós podemos, tendo essa sensibilidade espiritual da humildade, do autoconhecimento, começarmos a pensar, a perceber limites, aquilo que nos diz respeito e aquilo que não nos diz respeito. Nós compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação que é o espírito do mundanismo de hoje. O mundo está assentado sobre a cultura da ostentação, influenciando até líderes religiosos. Um monte de líderes religiosos, aquelas roupas caras, ricas, que é incompatível com o Senhor Jesus. Aqui no meu livro, Jerusalém no Imaginário Religioso, esse material aqui é o meu material de pesquisa de qualificação no curso mestrado de Ciências da Religião na Universidade Mackenzie de São Paulo. Então aqui eu registrei algo para você ver como é perturbador isso daqui, ó. Mas eu registrei porque eu acho que isso aqui era importante para a gente compreender
a situação do cristianismo no século VII, na conquista islâmica. Então, eu vou apresentando aqui a chegada do califa Omar, que é o segundo depois de Maomé, que ele sucede Maomé, e quando ele chega no Monte do Templo. Quando ele entra no Monte do Templo, ele vê então esse registro. Ele chega no Monte do Templo, segundo a tradição, o patriarca teria declarado que entregaria a cidade santa para o califa Omar, e Omar foi seguindo ele, e ele de fato entregou. Porém, o que nós ficamos chocados é com essa descrição aqui, ó. Veja só. Isso aqui é uma citação do jornalista Montefiore, que é um judeu e historiador que escreveu o livro Jerusalém, biografia da cidade. Então ele põe assim: na Palestina, na época era de fato chamada de Palestina, a partir do segundo século, que o imperador Adriano apelidou a região de Palestina. Na Palestina, só Jerusalém resistia. Sob o comando do patriarca Sofrônio, que é o líder cristão de Jerusalém da época, e eu estou falando do ano 638, 639, ele era um intelectual grego que louvava em sua poesia, chamando de Sião, radiante Sião do universo. Ele mal podia acreditar no desastre que atingiria os cristãos. Pregando na igreja do Santo Sepulcro, denunciou os pecados dos cristãos e as atrocidades. E assim foi. Mas, segundo aqui o que ocorreu, diz assim: Sofrônio simplesmente não aceitou render-se sem uma garantia de tolerância da cidade de Jerusalém para o comandante dos fiéis muçulmanos, Omar. Foi resolvido o problema, então, e o comandante Omar voltou para Meca, né? Mas antes disso ele tomou Jerusalém. Mas olha o absurdo aqui, ó. Como que Sofrônio entregou Jerusalém para Omar? Ele estava vestido com vestes púrpuras, com ouro, com uma coroa de ouro. E Omar, o muçulmano, estava com as roupas esfarrapadas do deserto árabe. Quem olhasse a cena achava que Omar, que era muçulmano, que devia ser cristão. E o patriarca cristão não parecia com Cristo. Esse é o registro histórico do século VII. Ostentação. O patriarca, até na hora de entregar a cidade de Jerusalém, põe aquela roupa soberba, cheia de joias e de ouro, sendo que Cristo não se vestia assim. Incompatível com o cristianismo, ao ponto das pessoas olharem e falar: mas quem que é o cristão aí? O muçulmano ou o cristão? Olha que absurdo. Mas isso é história. Então compreendemos que a humildade, ela se opõe à busca desenfreada pela fama e outros objetivos que nada tem a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho da humildade do nosso Senhor. Professor, qual é a vontade de Deus? Que você cultive a humildade. Se você permitir que a humildade esteja alicerçada na sua vida, você vai ser o melhor professor de escola bíblica dominical. Grande abraço, fique na paz do Senhor, mas eu quero te explicar antes a possibilidade de você fazer uma viagem comigo. De 16 a 24 de novembro, ainda dá tempo. Você pode viajar para Israel na 6ª caravana de nossa visita em Israel. Não esqueça, se porventura você quiser ir, dá tempo, você pode dividir em várias vezes, você vai acertar com a Renova. Mas você tem que falar que você quer ir com o grupo do professor Alberto. São 9 dias e realmente é uma grande bênção. É, na verdade, um curso de história, de teologia, é uma imersão na Terra Santa. E se você puder ir, vai ser uma bênção para a sua formação como professor de escola bíblica dominical.
E a lição de número 9? Qual é? Olha só, João 14. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Dia 1º de junho, nós vamos estudar a lição de número 9. João 14, 6 declara: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Fique na paz do Senhor. Grande abraço.